top 10 habilidades que um barbeiro precisa ter, ele precisa dominar para ser um barbeiro bom. Técnica de corte de cabelo. Precisa saber o que é um taper, o que é um fade, o que é um navalhado. Conhecer os diversos tipos de corte, suas técnicas de fazer, habilidades com máquina, habilidades com tesoura. Ele precisa dominar os instrumentos que ele possui. Outro ponto fundamental, que fiquei como 2, precisa ter muita técnica na questão da finalização do corte, no acabamento. Sempre fazer um acabamento de acordo com o que o cliente busca, mas buscando a perfeição. Ou seja, uma linha bem definida, saber trabalhar com a navalha para conseguir atingir esse objetivo. Terceiro, visagismo. Ele não precisa ser um visagista de último nível, mas ele precisa entender formatos de rosto, formatos de cabelo, o que encaixa com o que, ou qual tipo de cabelo compensa qual formato de rosto, que tipos de corte de barba que consegue combinar para entregar o visual que o seu cliente está buscando. Então essa aí é uma habilidade também essencial para o barbeiro, que vai fazer ele se destacar aí. Como eu já falei, a parte das ferramentas, tem que ter habilidade com a ferramenta, conhecer a sua ferramenta. Prioritariamente, investe em equipamento, tem um equipamento de qualidade, sabe? Isso faz a diferença. Às vezes você está estagnado, você já está com uma técnica boa, mas seu equipamento não está tendo a performance que ele precisa ter para conseguir desenvolver bem o corte. Ou seja, fazendo isso aí, de investir no seu equipamento, conhecer seu equipamento, saber da manutenção nele, é essencial. Ele vai, com certeza, vai fazer parte do seu sucesso. Quinto lugar, a gente fica com a higiene e asepsia. O barbeiro tem que conhecer sobre biossegurança, entender a higienização do maquinário, a higienização da tesoura, da navalha, tá? Porque é um serviço que, por incrível que pareça, a gente trabalha com sangue, tá? Quando você raspa a pele, você cria microlesões. É invisível ao olho nu, mas tem sangue ali no meio. Então é muito importante você conhecer sobre biossegurança, como se prevenir e como higienizar seu equipamento corretamente. Bons modos e atendimento ao cliente. Isso aí é fundamental também que você tenha. Não adianta você ter um corte excelente e entregar nada para o seu cliente no quesito de atendimento. O cliente entra, você não recebe, não faz a recepção dele, não dá um bom dia, uma boa tarde, não guia ele até a sua cadeira, você não tem essa empatia, você não oferece um atendimento de qualidade. Isso aí, você pode ter o melhor corte do mundo, você não vai finalizar, você não vai fidelizar seu cliente se você não conseguir fazer uma recepção boa, um atendimento bom, uma empatia, uma troca de ideia, uma conexão com o cliente. Isso é essencial, é fundamental. Criatividade. O barbeiro tem que trabalhar sua criatividade também, porque é um trabalho artístico. Por mais que cortar cabelo também seja uma necessidade, não deixa de ser um trabalho artístico. Você consegue desenvolver questões aí como formato, movimento, cor, e etc. Você consegue fazer um corte extremamente artístico, também um corte extremamente formal. Você tem que ter essa habilidade e isso aí vai te diferenciar no mercado. É saber fazer arroz e feijão, mas também saber fazer uma coisa a mais, uma salada, sei lá. Gestão de tempo e organização é outro ponto fundamental que você vai precisar desenvolver. Tempo porque seu cliente não pode passar uma hora na cadeira para fazer um simples corte. É desconfortável. Passar uma hora sentado olhando para o espelho, às vezes no celular, tudo bem, mas é desconfortável. Ninguém gosta de gastar uma hora assim com nada. Não que ele não esteja obtendo nada, tá cortando o cabelo, mas enfim, um corte ele deve durar aí de 20 a 30 minutos, no máximo 40. Mantendo esse padrão de tempo, é um tempo bom. E o que vai te ajudar nisso é outro ponto que eu falei desse quesito, que é a organização. Você ter uma bancada organizada, saber onde está cada coisa, economiza tempo, economiza no atendimento. Você consegue fazer algo rápido sem parecer apressado, porque parecer apressado também não é bom. O cliente sente que você está fazendo de qualquer jeito. Você tem que ser ágil sem parecer apressado. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Isso também entra no quesito do corte. A partir do momento que você idealiza na cabeça o corte que você quer entregar, você precisa ter o passo a passo do que você tem que fazer na cabeça para entregar aquele resultado. Tendo isso, o seu corte ele acelera muito, porque assim que você termina um passo, você não precisa pensar o que você vai fazer, você já tem o próximo passo na cabeça. É essencial, sem dúvida. Conhecimento de produtos, outro ponto super importante, você tem que conhecer os produtos que você está utilizando, balme, uma pomada brilho, uma pomada seca, um óleo, um blend, saber fazer uma combinação de produtos, talvez um shampoo especial, um condicionador, um hidratante, conhecer esses produtos que você está utilizando, saber explicar para o seu cliente e agregar valor no produto, vai te fazer também
consiga vender esses produtos. Ou seja, conhecendo o que você usa, você consegue ganhar mais dinheiro. Isso aí faz um escalonamento do seu faturamento no final do mês. É leve, mas com potencial de crescimento muito grande. Porque o momento que você pega a senha de como ofertar, de como explicar, de como fazer seu cliente entender como aquilo é benéfico para ele, é onde você tem a virada de chave. E por final, se você for um barbeiro autônomo ou com um parceiro de salão, você precisa ter uma gestão pessoal, financeira. Você precisa saber quanto você está ganhando em cada serviço, você precisa saber como fazer mais dinheiro, você precisa ter um plano de estratégia, saber quais dias são mais movimentados, que dia que você consegue folgar, que dia que você não consegue. Você precisa ter uma estrutura. Isso entra um pouco na questão da organização também, se organizar financeiramente, saber o quanto que você pode gastar com certa coisa, quanto que tal procedimento vai custar para você, qual procedimento vai colocar no seu bolso. Isso aí te ajuda a organizar tanto a questão de você estruturar o tempo que você gasta com cada coisa, quanto a questão monetária mesmo, de saber quanto que tu vai embolsar no fim do mês, sabe? Porque não faz sentido você gastar, por exemplo, 40 minutos com um procedimento que vai te dar isso aqui, em relação a um procedimento que tu gasta 10 minutos, você faz o dobro. Então, organizar o tempo entra nessa questão aí também da parte financeira. E essas são as dicas aí. Espero que você tenha gostado, tenha conseguido absorver alguma coisa, coisas que eu aprendi na marra, que ninguém me ensinou, mas eu gostaria que tivesse ensinado. E, bom, espero que você tenha curtido aí. Se quiser deixar algum comentário, acrescentar alguma coisa, curtir esse vídeo, vou ser muito grato. Então, é isso. Valeu!